Pronto. Vamos lá. Voltando. Pronto, Deia? Deia, foi? Olá, voltamos. Pronto. O pessoal tá entrando ainda. Pronto, Ó, o voltamos. pessoal tá voltando. Tati, ó. Olá. Pronto. Eu já coloquei de novo, já fixei o comentário, que é pra gente falar né, continuando a introdução alimentar. Tá. Por que não é recomendado dar suco para bebê antes de um ano? Eu não entendi, cortou. Qual a Porque não é recomendação do quê? recomendado dar suco para bebês antes de um ano. A questão do que a gente falou, né? Do suco, a gente utiliza 3 laranjas. A gente já falou Sim, sobre isso, sim, Tá. é verdade. Vamos falar um pouquinho de sugestão de cardápio? O que que você acha para a gente dar de Vamos. ideias para Uhum. elas? Vamos? Vamos sim. Tá. Só tem mais uma Então, pergunta aqui, ó. Só para não deixar tá bom. a Aline é minha paciente, da Aline. Qual o Tá segredo bom. para conseguir dar 2 porções de frutas, almoço e janta? Porque ela nunca consegue. 2 porções de fruta, almoço e janta, ela não consegue dar. Bom, Mas aí ela é tem que eu não quantos entendi. meses? O bebê agora tem uns 7, 8 meses. Tá. Mas eu não entendi se ela não tá conseguindo dar ou se a criança não tá aceitando. Entendeu? É, porque às vezes a mãe acredita que ela não come tudo, mas para a Pode criança o ser. pouco que ela aceitou já está suficiente, né? Então, Isso. é isso que ela precisava ter especificado um pouquinho mais. Às vezes, para a criança comer 2, 3 colherinhas já foi o Uhum. suficiente para ela, aquilo da saciedade que a gente estava falando, né? E a mãe Isso. fica preocupada porque não aceitou tudo, o volume que ela Uhum. esperava. Exatamente, isso aí. E se for que ela não está conseguindo dar, daí é questão de organização, né? E aí essa lista de sugestão de cardápio pode ajudar, que aí a pessoa Sim. vai se organizando e fazendo as compras para a semana, Sim. E tem que tá? ver Deixa eu ver também aqui. como é que tá a organização do horário dela, né? Então, mais ou menos, como é que a Exatamente. gente fala enquanto você procurar aí o cardápio, como que a gente sugere, né? Então, quando a criança acorda, ela né, mama, ou ela toma uma mamadeira, lá para umas 9 horas ela come uma frutinha, aí quando Uhum. for, né, mais ou menos 11h30, meio-dia, ela come o almoço, umas 2h30, 3 horas a frutinha da tarde, umas 5h30, 6 horas o jantar, né? E nos intervalos, água e leite, né? Até porque ela vai, né, jantar, sei lá, 5h30, 6 horas, ainda tem a noite inteira pela frente. Então, talvez se ela se organizar também no horário, isso pode ajudar para a criança também comer melhor, né? Não ficar mamando nas horas da comida, da refeição. Eu vou virar aqui a câmera, porque se eu colocar assim, vai ficar virado para vocês, ó. Tá Deixa eu ver se assim ótimo. dá para ver direitinho. Dá para ver, cara? Tô improvisando aqui, ó. Mas eu acho melhor você focar um em cada quadradinho. Dá pra gente Tá. ver que tem vários, mas talvez você Uhum. foque um em cada, fica melhor. Tá. Então, por exemplo, no grupo a gente sempre monta um pratinho com todos os grupos alimentares possível, tá? Mas Uhum, se por um acaso a mãe não tiver uma raiz, por exemplo, não tem problema, a gente tenta fazer, mas se um dia ou outro não der, tudo bem. Grupo dos cereais, vocês podem dar arroz ou quinoa ou milho, podem alternar. No grupo uhum. dos tubérculos, que são as raízes, vocês podem dar hoje mandioquinha, amanhã vocês dão batata, outro dia batata doce, moranga, beterraba ou cenoura. Do grupo das leguminosas, vocês podem alternar, não precisa dar feijão só. Pode dar feijão, amanhã lentilha, grão de bico, ervilha, assim por diante. Exatamente. Nos legumes é importante a gente colocar abobrinha, chuchu. O pepino dá para cozinhar, colocar na frigideira, que fica bem mole, sem a casca. Berinjela também fica uma textura bem molezinha, vagem, pimenta. Fica bem macia, é verdade. Isso. E tomate dá pra gente fazer um purezinho de tomate. Lá no meu Instagram eu mostrei como é que faz. É só picar, colocar na frigideira. Aí vira um purezinho. No grupo das proteínas, vocês podem dar frango, daí aqui eu coloquei peito, mas vocês podem alternar com sobrecoxa, que é mais macio. Bife, pode ser patinho, músculo alcatra, que são mais macios. Ovo ou peixe, todos esses são proteína. Então, se por um acaso isso Uhum. acontece muito com a gente que é mãe,
Não tem nenhuma carne, o que eu dou? Dá ovo. Ovo, Ovo que é de- proteína. É, tá? É E das verdade. hortaliças que a gente pode oferecer: alface, agrião, acelga, repolho, almeirão, couve-flor, brócolis, espinafre, rúcula. Aí o pessoal às vezes fala, ai, rúcula é muito amargo, mas a criança precisa experimentar o amargo também, né? Sim, com certeza. E aí, claro que aqui não tem todos os alimentos do mundo, mas tem um exemplo bom para vocês seguirem, tá? Dos mais comuns, né? E uma coisa também importante, na hora da gente oferecer a carne, se a gente usar no preparo um pouquinho de tomate, ela ainda fica mais Isso, macia mas ainda. Então solta o caldinho, né? Fica aquela exato. carninha suculenta, fica saborosa, a criança aceita mais. Isso aí. E aí, um cardápio assim, com essa folhinha aqui, quem quiser, me manda um direct que eu envio, tá? Anexo para vocês, que assim fica ruim de Ah, visualizar, né? tem várias pessoas que. Então a gente já pode Me mandem um direct, até. tá? Que aí eu Tá, tem envio para várias que vocês. perguntaram. E aí vocês colocam, ó, hoje arroz, beterraba, feijão, chuchu, espinafre e frango. Já é uma refeição completa, gente. E aí Sim, o legal é vocês exatamente. colocarem uma fruta diferente da fruta da tarde, não repetir, para a criança ser exposta a mais alimentos possível, né, nessa fase. Que é Basicamente tão isso. importante, né? Exatamente. O ideal é colocar Isso. um E aí, grupinho, um alimento de cada grupinho. isso aí. E aí eu vou mostrar a foto como é que fica. Fica mais ou menos assim, ó. Aqui, dá pra ver, Cá? Dá pra ver, tem ervilha, Isso, aí tem arroz, brócolis, cenoura, o cenoura e arroz ali no cantinho, aqui é uma coxinha da asa. franguinho. Isso, vocês podem dar assim Tá. para a criança cortar. E aí quando a E ela criança segura com a mãozinha? isso, segura com a mãozinha. Aqui é Ah, que empapadinho, bem legal. amassadinho para crianças menores, né? Tá. Esse seria para Tá 6 começando, né? meses. Ótimo. E a gente tem que sempre lembrar de evoluir texturas, né? Então, ir amassando menos, aí até chegar assim, quando a criança faz a pinça, com 9 meses, aí ela pega com os dois Sim. dedinhos, indicador e polegar. É verdade. E é importante deixar que a criança pegue para ela também criar autonomia, tudo aquilo Isso, que a gente estava conversando. isso aí. Deixa eu só mostrar aqui a laranja que vocês podem dar assim para a criança chupar, tá? Ah, legal. Mas tira toda a semente e aí que Tira ela a semente e a aproveite tudo. casca. Isso. E também tem criança que gosta assim, ó, fatiadinho. Ah, tá. Parece até uma mexerica, né? O bom é que tá chegando a época da mexerica, Isso. né? Então tira a semente da Mexerica, mexerica, ótimo. Isso aí. né? Tá chegando a mexerica. E laranja tem fibra, ajuda no intestino. Ótimo. Mexerica ajuda também no intestino, tem fibra. O pessoal às vezes pergunta como dá melão, ó. Última foto aqui, cá, para não estender demais. Ó, o melão é assim. Ah, Vocês tá. podem amassar até virar uma papa. Aí eu peço para amassar só aquela parte mais molinha, sabe? Mais suculenta, né? Isso, e aí evoluindo, picar, depois deixar maiorzinho, para a criança ir estimulando a mastigação. É verdade. Olha, fizeram uma pergunta aqui, ó. A Cássia, mãe da minha paciente. Tenho que oferecer para Oi. minha bebê de 7 meses os alimentos separados ou posso oferecer uma papinha com um alimento de cada grupo junto? O ideal é Separado? colocar um alimento separado, para a criança sentir o que está comendo, né? Sim, é verdade. Tá. Se um dia ou outro quiser fazer uma sopa, às vezes tá frio, todo mundo vai comer a sopa, não tem importância, né? Isso aí Mas pode. toda a comida da criança ser sopa, aquela papona lá verde, marrom, e aí não é o ideal, né? Porque não tem gosto, Não. né? Tá tudo misturado, não tem tanta textura. Então, o ideal é Exatamente. deixar nos pratinhos igual a gente estava conversando, né? Deixar macio, né? Na textura, separadinho, para a criança conseguir pegar. Ah, eu queria falar também uma questão muito importante das crianças prematuras, né? Que é a introdução Tá. alimentar é em idade corrigida. A gente nunca pode verdade. introduzir como se ela tivesse 6 meses mesmo. Porque às vezes ela nasceu com 36, 35, 34, a gente tem que postergar
de acordo com a idade corrigida dela. Exatamente, para a idade corrigida dela. Então, se vai ser com 8 meses, não tem importância. Não é porque ela nasceu há 8 meses que quer dizer que o corpo Isso. dela está preparado para Exatamente. ser uma criança de 8 meses, né? Então, Aham. bem lembrado, Déia, é um ponto fundamental. Porque aí fala, a criança não aceita, mas não aceita por quê? Ela nem senta, né? Ela nem fica firme, né? Ela nem tá pronta. E aquelas cadeirinhas de balanço que a criança fica deitadinha não é cadeira de alimentação, bem, porque tem muita gente Sim. que acha que ali pode dar comida, mas não, a criança tem que estar 90 graus. Sim, é verdade. De preferência firme, né? Fixa, num lugar, né? Sem ficar balançando. Isso. Que mais Só que quando tem ela de sentar. perguntas? A Tati perguntou, como é que eu sei que a minha filha tá pronta? É só quando ela sentar? Não, ela tem que se mostrar interessada pelo alimento, tem que saber pegar. Ótimo. E tem que esperar os 6 meses também, né? É verdade. Mas uma palavra fundamental que você usou, quando ela mostrar interesse pela comida. Né? Então, quando você perceber também que ela tá comendo e ela já largou no cantinho, já jogou no chão, ela já perdeu o interesse pela comida. Então, aquela refeição ali, ela não vai comer mais. Isso. O bebê tem que estar sentado completamente sozinho. A S. Hakintieri. Não, o bebê tem que sentar amarrado, né, Cá? Quando ele estiver amarrado, ele consegue sustentar o tronco e a cabeça. Tá. Não necessariamente não, você deixa ali sentado. Não quer dizer que ele precisa estar sentado sem apoio nenhum, assim. Sem nada atrás, nada na frente, nada dos lados. Ele precisa estar amarrado e ele consegue ficar assim, nessa postura. Porque a criança que não tá pronta, ela começa a fazer assim, ó. Ou começa a ir pra frente. Exatamente. E não é porque ele fez 6 meses que ele, opa, já sento, né? Então, a partir dos 6 meses, eles começam a ficar mais firmes, né? Mas eles ainda estão desenvolvendo, eles ainda estão adquirindo essa habilidade. Então, sentar, né? Mas não necessariamente sozinho. Isso aí. A Esther, a Lê, Vi... Deixa eu ver quem mais tem aqui. Vamos ver. Theo entrou, Michele. Posso bater a fórmula com uma fruta para um bebê de 9 meses? Pode. É que assim, tem muita questão de aceitação de fórmula, né? Que eu já via por aí no consultório. E às vezes batendo com uma frutinha ali a criança aceita melhor. Essa é a questão. Mas não substituir, se não for sempre, tá? Isso. E também se não for intuito. sempre, né? Porque também vai ser tudo fruta batida, aquela coisa da textura, né? De desenvolver a mastigação, né? É muito importante ter essa textura para a criança ir evoluindo. É que não é para substituir a fruta por essa fórmula batida com fruta, é isso que eu quis dizer. Que às vezes ela entende, é só bater ali que vai tomar tudo na mesma mamadeira. É verdade. Aí perguntaram também do feijão, se pode comer feijão a partir dos 6 meses. É que eles ficam com medo porque, né, feijão fermenta, mas pode, feijão, ervilha, lentilha, eu né? sempre Na verdade, peço para os pais deixarem de molho o feijão de um dia para o outro, descartar essa água que a gente consegue tirar os fatores antinutricionais, os taninos, né, que pode dar gases, mais gases na criança. Então, deixa de molho de um dia para o outro, descarta essa água e cozinha numa água nova o feijão. Sim, e excelente. Pode dar, não tem problema nenhum. Amassa ali, deixa bem amassadinho. Deixa com bastante caldinho, né, para conseguir amassar. Pode comer. Isso aí. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Bater na fruta. Cássia. A gente já falou da Cássia. Tô lá em cima, Cá, eu acho. Oi, Lúcia, Adriana. Adriana entrou. Já posso dar. Tá. Posso dar macarrão na papa? O macarrão, ele substitui o grupo do cereal, né? Que é o arroz, né? Ou o milho, né? Então, se não for arroz e o macarrão, tudo bem, né? Que senão ficam 2 do mesmo grupo. Mas não tem problema. E os probióticos, você recomenda? Eu adoro utilizar probióticos, claro, se a pessoa precisa mesmo, tá? Crianças, geralmente, nessa fase, o meu filho, o Guilherme, teve uma fase, ele não estava na escola ainda, ele ficava doente todo mês. Era todo mês com uma virose diferente. E ele não ia para a escola, a gente só ficava por aqui no condomínio.
E aí eu descobri que ele pegava na brinquedoteca. Ah, não vai pra A escola, gente mas vai pra, vai pra pra brinquedoteca. brinquedoteca. E aí eu comecei. Aí o que eu fiz? Eu manipulei uns probióticos para ele. E aí Olha eu que não tô fazendo legal. propaganda, nem nada disso, nem colocando probiótico lá, mas é que deu efeito, eu queria compartilhar, porque ele começou a ficar menos seguido, assim, com esses tipos de coisa, virose. Ele pegou até aquele mão, um monte de coisa. É a brinquedoteca bichada. É. Então é a melhora da Já foi uma mini imunidade, porque a escola já. gente. Sim, porque o probiótico ele vai atuar no intestino, né? Então, quando a gente melhora toda essa questão de intestino inflamado, até nas questões de alergia alimentar, tem muitos estudos e eu uso. O Guilherme foi uma criança alérgica, né? Então, ele foi a PLV e até suspeitas de outras coisas no meio do caminho, até ovo, quando ele comia ovo, ele vomitava. Aí Olha, eu prescrevi probióticos para ele, sabe? Aí ele deu uma boa melhorada, tanto na imunidade quanto nessa questão de alergia, porque hoje ele toma leite normal. Ele não precisa mais ficar tomando aquelas fórmulas especiais, sabe? Né? O Kate que ele tomou um tempão. foi só uma questão de maturidade mesmo, né? Ele melhorou e passou. Exato. E o probiótico ele ajuda nessa maturidade intestinal. Melhora a imunidade, melhora a inflamação, melhora a constipação, melhora tudo. Muita É coisa. verdade. Eu também sou fã. Ah, e outra coisa, eu não posso falar a marca, mas aquele Casei Shirota cheio de açúcar não é indicado, tá? Ai, Porque não, ele vem lotado de açúcar, né, naquilo e não é legal. é verdade. Para você ter um probiótico puro é mais manipulado ou aqueles que a gente compra em farmácia, mas aí tem que ter prescrição e tem que ser de acordo com a pessoa, tá? Com a criança. É específico de individualizado. Legal esse negocinho de idade. Que mais? Deixa eu ver. Pode dar geleia de mocotó para bebê de 7 meses? Geleia de mocotó? Então, depende Como de que que jeito seria? que prepara, né? É doce. Minha bebê não. Eu conheço geleia de mocotó como um doce. E você conhece que É, jeito? pois é. Eu não Se for conheço geleia de mocotó, gente. for um doce, eu não Geleia de recomendo. mocotó. Eu Eu conheço aquele caldo de mocotó que o pessoal toma ali, cheio de bem gorduroso, assim, sabe? Uhum. Esse que eu conheço. Eu conheço um doce, tipo uma pasta, assim. E aí eu não recomendo, porque doce, né? Antes de 2 anos a gente não É. recomenda. A Cássia perguntou: minha bebê não aceita comer sentada na cadeira de alimentação. Já tentei várias vezes. No colo tá errado? Não, Olha, a no princípio, colo. se essa não aceita, não, né? Uhum. Não tá Não, errado. Pode. não tá errado. Também acho. Pode dar no colo, mas aí depois vai tentando colocar na cadeira, porque uma hora ela vai ter que acostumar. Não dá pra dar no colo pra Pra sempre. sempre. É. Quando não aceita água, a dica é ir oferecendo, sem parar, né? Vai oferecendo toda hora. Mais um pouquinho, passa um tempinho, um pouquinho, vai dando até acostumar. Até acostumar, é verdade. Eu também tenho uma dica que quando realmente você vê que a mãe tentou, ela persistiu, ela batalhou na água e a criança não aceita, eu falo para ela fazer uma água saborizada, né? Então ela pega uma Ótimo, rodela de uma fruta que solta bastante caldo, então abacaxi é bem suculento, né? Laranja, ótimo. né? Ela corta uma rodela daquela Uhum. fruta, coloca numa garrafinha assim com 1 litro de água e ela vai oferecendo essa água ao longo do dia, né? É uma tentativa da criança acostumar, mas que isso não seja um suco, que ela não Sim, baba isso, depois perfeito. e vira um suco. É uma tentativa, né? Uhum. Que mais, Cá? Deixa eu ver onde você tá. Não ficou claro o intervalo entre a refeição e a fórmula. Poderiam repetir? É que a fórmula infantil, ela precisa esperar pelo menos, né, umas 2, 3 horas para depois poder oferecer o almoço ou o jantar, né, por causa Isso. da absorção. Se for Uhum. o materno, não precisa, né? Não tem essa obrigatoriedade. Uhum. Isso aí. Ai, a menina,
Tati perguntou o que que são probióticos. Probióticos são bactérias do bem, que a gente fala, que vão atuar no teu intestino como uns soldadinhos do bem, lutando ali para manter o equilíbrio da flora intestinal. Da flora. E aí, consequentemente, a pessoa tem essa questão da alergia, melhora mais rápido, imunidade também melhora e assim por diante. Muito mais coisa envolvida. Aí tem que ser uma outra live só disso. Só de probióticos. Como saber se a criança tem alguma alergia alimentar? Boa pergunta. Como é que a gente faz? Bom, primeiro, eu acho assim, cara, no leite materno, né? Pelo leite materno já passa muita proteína aí. Então, meu filho, por exemplo, é alérgico a leite, ovo, soja. Então, eu descobri porque ele mamava no meu peito e ele tinha muito refluxo que não parava, refluxo oculto, a doença do refluxo mesmo. E umas manchinhas na pele, assim. Tem crianças que têm sangue nas fezes, tem crianças que têm gases e cólicas acima do normal, para criança da idade, né? Tem crianças que faz inflamação, né? Faz dermatite na pele. Isso, dermatites. Placas, né? Depende, se for IgE mediada, fica com o olho inchado, a boca inchada, o lábio de pato, assim. Então, são muitas reações, né? A gente consegue, assim, descobrir. É verdade. Agora, se for na comida, é só quando a gente for oferecer mesmo, né? Que a gente vai saber na hora da introdução alimentar, que já é um pouco mais difícil, né? Que normalmente seria mais ao ovo, né? Isso. E as oleaginosas, né? Que a gente geralmente oferece depois. É verdade. Depois da refeição, MAF Pacini, depois da refeição, a criança deve arrotar? Não necessariamente. Porque é um alimento mais sólido, né? Vai Isso. a quantidade de gases, né? De ar que ela engole, na verdade, né? Isso. Bastante. Tá vendo alguma cair? Deixa eu ver. Tem uma bebê que comecei a introdução alimentar com 4 meses. E ele comia muito bem. Porém, agora, aos 9 meses, ele não quer mais comer, está na fase de recusa. O que devo fazer para ele voltar a comer? Bom, tem que ver, na verdade, o que a Lorena está oferecendo. Que ela, né, foi acelerada, ela foi, né, começou antes da hora. E aí tem que ver o que ele está recusando agora, né? Ele está recusando o que? É fruta? É o almoço? É o jantar? Qual é a textura que está oferecendo? Está mamando muito antes das refeições? Né? Tem uma série de coisas que a gente tem que investigar antes de ver isso daí, né? O que você acha? Comia super bem, agora aos 9 não quer mais comer. Pode ser, às vezes, eu não sei o caso da Lorena, né? Mas pode ser que a criança enjoou, às vezes, de alguns alimentos. Então, pode ser que os pais estão oferecendo sempre as mesmas coisas, as mesmas texturas, os mesmos cortes, talvez. Dá para mudar o tempero, colocar um orégano ali, uma salsinha, né? Fazer outro tipo de preparação, que nem, por exemplo, o espinafre. Em vez de dar só espinafre puro, faz uma panquequinha de espinafre, então faz um com ovo, farinha de aveia, que eu tenho aqui no meu Instagram, o pessoal adora. É só picar o espinafre, botar com cebola, aveia, ovo, mistura lá, coloca na frigideira, as crianças aceitam super bem. Então é só mudar a preparação, às vezes, né? Depende do caso. Mas é verdade. O que mais? Bom, o pessoal está participando bastante. Come a fruta da manhã e da tarde e após o almoço. E jantar. E ela come outra fruta de sobremesa. Dúvida, ela come demais? Não, ela já tá com umas 2 frutas, né? 2 frutas, o almoço e o jantar. É porque ela come fruta de sobremesa, é isso? Isso. Mas tá. se ela tá aceitando, Caio, eu acho que não tem problema, na minha opinião. Não sendo suco, tudo bem. Isso. Né? A fruta, mastigando, ingerindo, não tem problema. Comendo, né? Só não pode ser a parte de... Isso. Porque o suco é fácil, né? Só engolir ali. Exatamente. A Dani falou, muito legal a live, cara. Obrigada, Dani. Colic Kids são uns probióticos
que tem açúcar que você comentou. Coli Kids, eu não lembro se tem açúcar. Acho que não. Não, Colides é um probiótico que a gente Ah, usa. Colides. Eu falei Coli Kids. Não, ele não tem açúcar, não. Acho que você estava se referindo ao Yakult. É, eu não queria falar, mas eu falei Yaku açucarado. Não só ele, né? Tem um monte de marcas no mercado que são cheias de açúcar. Vocês leiam o rótulo, tá? Dos produtos. Não é porque tá escrito grandão probiótico, porque não vai ter escrito açúcar bem pequenininho, né? Exatamente. Tati, como dar probiótico? Onde eu encontro? É que o probiótico vai depender do caso que a pessoa está passando. Então, por exemplo, alergias são alguns tipos de cepas específicos, imunidade, outros tipos de cepas. Então, para cada um tem um tipo. A alergia na pele é outro tipo, então é bem individualizado. É verdade. Quer perguntar ali, cara? Eu conhecer chá, se 5 quantos meses? Tá, na verdade, eu até gosto a partir dos 6 meses, tá? Mas sem açúcar, né? Então, um pouquinho ao longo do dia, até para criança que tem bastante cólica, né? Tem bastante gases, mas a partir dos 6 meses e que isso esteja de acordo com a criança. Isso não é para substituir água e não é para colocar açúcar. Ótimo. Tatiara Gomes. Oiê, o Breno não gosta muito de carne. Quando a gente fala que a criança não gosta de algum alimento, eu sempre falo para as famílias oferecerem mais vezes, né? É que tem que ter muita paciência, porque a criança às vezes está cuspindo, não quer. A gente tem que avaliar se realmente ela não está conseguindo mastigar por alguma disfunção oral, que aí a gente tem que ver com uma fonoaudióloga, ou é porque ela não está se sentindo confortável naquele momento, ou a textura não está adequada para a criança daquela idade. Tem que ver o que está acontecendo, tá? Então, talvez tentar mudar o preparo, né? O que a gente falou. Ou então, uma coisa que a gente não falou é de fazer uma carne, tipo carne desfiada, assim, carne louca, que cozinha bastante na panela. Isso! Né? Que aí corta, faz pedacinho. Ou então, talvez oferecer um frango, né? E depois você volta pra carne. Tenta Isso! mudar várias vezes. Né? Pra ver se mudando a apresentação ele aceita. Isso aí. Com a introdução alimentar, devemos higienizar a boquinha do bebê? Na verdade, a gente fala para higienizar quando nasce os dentinhos, tá? Se você quiser ter um bochecho depois, né? Ou então limpar na hora do banho com uma gás, mas não tem essa obrigação. Agora, nasceu o dentinho, tem que higienizar todo dia, sim, porque já tem risco de cárie. Então, aí quando nasce o dente é obrigatório. Sim. E eu quero comentar, assim, que às vezes é uma luta para limpar o dente da criança, né? Mas é uma luta mesmo, você tem, né? Que a criança não gosta. Vocês podem contar uma historinha, associar esse momento da escovação com algum personagem que a criança gosta, tornar isso lúdico. Que nem a gente faz com a comida, né? Às vezes a gente torna esse momento da alimentação lúdico, fazer isso com a escovação. É que eu sei que tem muitos pais que sofrem para escovar o dente. Só de pensar que tem que escovar o dente da criança. É o que aconteceu aqui, né? A gente já prefere, ai meu Deus, tem que escovar o dente dele. Já vira uma tortura, né? Já começa ali a tortura, mas vai melhorando com o tempo se vocês levarem isso na brincadeira, sabe? E vai acostumando, né? Vira um hábito, depois vira uma rotina. Hoje ele pede pra eu dar escovinha dente, ele fica ali, ó, assim, ó. Ele faz só assim, né, por enquanto. Aí ele pede pra molhar na torneira, continua assim, e pede pra... Fica meia hora na torneira escovando. Não, eu pego um copinho, né? Ele vai mergulhando o copinho na escova na água. Olha só, que lindo. Ó, perguntaram, quando eu posso dar gelatina à criança? A gelatina, ela tem açúcar, tem corante, né? Então, a gente não orienta a dar antes dos 2 anos, né? Porque tem 2 principais vilões aí que a gente não recomenda tão cedo. Fora que aqui o pessoal geralmente faz essa associação de que no hospital dão gelatina, né? Então deve ser coisa boa, mas não é. Corante, né? E o sem açúcar tem adoçante, tá? E adoçante não é indicado para crianças.
Sim, sim. Às vezes a gente vê, é diet, não tem açúcar, mas tem adoçante. Um monte. Às vezes 3 tipos, né, de adoçantes. Para dar um gostinho, né? Bem pensado. A Michelle perguntou com quantos meses posso oferecer. Oi, Dé, Cortou? desculpa. Voltou. Cortou. O sinal tá, não tá muito bom. Desculpa, você leu algum? Imagina. Não, deixa eu ver. Tá. Com O quantos que eu meses tava posso falando? oferecer aveia com fruta? Ah, é, nessa pergunta que a gente tava. Tá, aveia com Assim, fruta. ó. Eu gosto que a pessoa ofereça fruta pura no início, lá nos 6, 7 meses, e depois pode ir colocando aquela farinha de aveia em cima da fruta se quiser, tá? Para Uhum. deixar mais nutritivo e dar mais saciedade também para criança, tá bom? Dá também para fazer aquelas panquequinhas de banana com aveia e ovo, sabe? Tem Pra mudar várias a apresentação. várias receitinhas, tá? Excelente. Só não pode pôr mel antes de 1 ano, por Isso, favor. não bota mel. Pode adoçar com banana, que é bem docinho. Isso, banana, ótimo. Fruta seca também, né? Então, por exemplo, isso vale para as crianças maiores, assim, mas vale comentar que se vocês forem preparar um bolo, não coloquem açúcar, coloquem banana nanica amassada, coloquem uva passa seca, damasco, ameixa seca. Tâmara adoça muito bem as preparações, tá? Fuja o máximo que você... Vou ter que tirar aqui para carregar. Peraí. Bebês necessariamente precisam comer carne ou pode ser substituído por outra proteína? Na verdade, a gente tinha falado já que pode comer o ovo também, tá? Mas é importante a gente sempre expor as proteínas da carne, seja carne vermelha, seja carne do frango, tá? Porque ela tem ferro e é uma coisa que a gente tem uma grande quantidade nas carnes. Eu tô lendo, Déia, que pergunta. A Luísa, não. A Luana perguntou: bebês necessariamente precisam comer carne? Ou pode ser substituído por outra proteína? A proteína em si pode ser Ai, substituída pelo ovo, né? Mas o ferro da carne é o assim, melhor. tem outros alimentos em grande quantidade, igual tenha na carne, é difícil. A não ser que seja uma família, né, vegetariana, que vá mais para essa linha, mas aí precisa passar realmente, né? Cada caso é um caso, a gente vai ter que aumentar esses alimentos que têm essa fonte de ferro para a gente poder substituir, porque a carne vermelha, ela é campeã do ferro. Que a gente tem de ferro bem absorvível. E fora que se a família for nessa linha vegetariana ou vegana, é importante passar numa profissional para avaliar essa questão de suplementação também. Exatamente. Há um tempo assim, é provável que esteja com algumas carências nutricionais. Aí tem que avaliar, não tem como dizer, sabe? Dá para ser saudável, mas é bom ter um acompanhamento de perto. Isso aí. Lorena Comilona. Ela é mesmo. A Dani. Bebê com 3 anos, qual é a quantidade máxima de açúcar que a criança pode ingerir? Até os 2 anos eu não dava nada, mas agora está complicado. Então, quantidade máxima, né? É difícil a gente conseguir mensurar, né? É a menor quantidade que você conseguir, eu diria. Eu sempre Né? falo para a família, o ideal é vocês não terem nada desses alimentos em casa, desses ultraprocessados. Bolachinha, chocolate, não tenham em casa. Porque senão a tua criança ela vai saber. Há 3 anos já sabe onde está a comida. Sim, Né? e vai chorar, vai espernear, vai gritar e vai querer comer. Exato, porque ele sabe que tá ali naquele armário. Então o ideal é não dar, né? Claro, dar o exemplo também. E explicar para essa criança e deixar essa criança entender que quando ela sair, for no aniversário, for numa festinha, ela vai poder comer, só que tudo tem um equilíbrio, né? Então vocês não podem também proibir, assim, não é 8 e 80, é um equilíbrio.
Então, o que que eu sugiro? Não tenham em casa, porque aí a rotina não vai ser essa e essa criança não vai ter tendência a comer tanto açúcar. E deixar quando for mais uma ocasião especial, um fim de semana, uma festinha, né? Então, comer bonitinho a semana inteira e, então tá bom. Então, hoje a gente vai comer alguma coisa diferente, né? Hoje é sexta, então, sei lá, hoje é sábado, vamos fazer um bolo com a mamãe, mas tentar colocar ingredientes saudáveis no bolo, né? Uma farinha de aveia, uma farinha de amêndoa, alguma coisa assim para tentar dar uma nutrida e aí deixar mais para de fim de semana, né? Eu tô preparando um curso, cara, já tá quase pronto, de lanches saudáveis para Olha fazer. só, Então vai farinha de aveia, vai linhaça, vai olha. gergelim, tem pão de queijo, tudo mais natural assim para fazer com as crianças e é muito bom. Consegue incluir ingredientes saudáveis na receita. Então quando você fizer, já divulga aí, porque vai Tá. ser sucesso. E lembrando que mesmo quando for final de semana, assim, e festas, é com moderação, né? Então, explicar para a criança porque eles entendem com 3 anos, tá? Então, tá certinho. O Guilherme tem 2, já entende e fica assim, só me olhando. Quando eu digo com ele, sabe? Mas eles entendem. Aí outra perguntou, né? Pode dar iogurte Danone? O leite integral a gente orienta a oferecer a partir de 1 ano de vida, né? Mas o Danone tem açúcar, então a gente não recomenda antes dos 2 anos, né? Então, se puder esperar um pouquinho, a não ser que seja iogurte natural, né? Aquele iogurte que não tem açúcar, porque aí pode misturar com fruta, né? Acima de 1 ano pode pôr mel. Isso, aquele de 2 ingredientes que é só leite e fermento lácteo é o ideal para criança. Muita Isso. criança não gosta do purinho. Então a gente bate com alguma fruta ou coloca fruta seca. Dá massa, uva passa, amassa uma banana nanica bem madurinha, bota no meio, Fica bem docinho. meia. O danoninho, aquele, ele é muito artificial. Então ele vai muito corante, aromatizante. Se vocês forem, leiam tudo que vocês forem comprar no mercado. Vira a embalagem, lê o que está escrito ali, porque tudo que Uhum. está escrito você vai comer. Então, Sim. se você não entender o que está escrito, não compra. Passou de uma linha, já tem 2 linhas. Duvide de ser muito natural. Isso aí. Que mais que Já tentei de tem? diversas maneiras, ele não gosta mesmo, ele cospe. Mas o que que era que ela perguntou? Agora eu não sei, tá lá em cima. Oi, Quem que fala? a Tatiara, ela pergunta que ela tentou várias vezes. Que o Breno cospe a carne. Ah, tá, da questão da carne. Tenta fazer, não sei que idade que tem. Que idade O tem. Breno, 2 anos? Vai fazer 2 anos? Tatiara, dá um help aí. Não lembro quantos anos. Não, já tem um já. Dá um help. Quantos anos o Breno fez? Vamos ver. Daqui a pouco ela responde. Tá. Mas é uma criança pequena. Que mais? Primeiro alimento, melhor dar amassado ou já pode introduzir BLW? Posso falar? Pode. Eu gosto de misturar as duas formas de oferta, tanto na colher como Uhum. para a criança explorar, porque eu acho muito, muito, muito importante ela ter esse contato com o alimento, saber o que ela está comendo. Tá? Eu uso essas duas formas. E é bom porque a gente também alimenta e a criança descobre o alimento, ela tem a textura, né? As consistências. A gente consegue mesclar os dois. Quem mais? Ela não é vegetariana, ela só estava curiosa. Que mais? Meu filho tem 1 ano e 1 mês e tem cuspido muitos alimentos. Está comendo muito pouco. É normal? Tá comendo muito pouco. 1 ano? Já deu um tempo assim bom para a criança provar, né? Tem que ver se ele não tá com algum problema de mastigação, de lateralização da língua,
freno lingual, talvez. É bom levar numa fono para avaliar também, nesses casos, tá? E lembrando que é uma questão que eu acho importante falar, que as crianças alérgicas, elas têm uma questão, assim, uma dificuldade um pouco maior na introdução alimentar, por conta de algumas alergias, como, por exemplo, o refluxo, né, Ká, que a gente comentou ali. É verdade. A criança que tem, ela pode estar sentindo ainda esses sintomas se ela não engole o alimento. Pode para engolir, para deglutir, tá? Então tem toda essa questão. E aí é bom avaliar a criança individualmente. E os pacientes alérgicos costumam ter bastante dificuldade, né, com a aceitação alimentar. Isso. O que fazer para incentivar a minha bebê de 6 meses a sentir vontade de comer? Está bastante difícil a introdução. Na verdade, às vezes ela ainda está se preparando para comer, né? Então, não tem que forçar. O incentivar que a gente orienta é oferecer a comida, oferecer outras frutas, outras apresentações de fruta, de textura, né? Mas nada que você precise impor ela comer, né? Aquela colher que fica assim, né? Come, 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 né? Então, assim, deixa a colherzinha perto da boca dela e que ela vá até a colher. Não, então deixa o pedacinho e que ela pegue o pedacinho, né? Nada é imposto. Ela começou agora essa fase, então já vai associar uma coisa ruim, né? Negativa. Então é melhor deixar aí com calma. E essa questão do choramento da refeição, eu não gosto que deixem ela chorando ali no cadeirão. Tira a criança, acalma a criança fora do cadeirão e depois retorna a criança. Porque tem casos de pacientes meus que a criança só de olhar o cadeirão ela já começa a chorar. Chora. Ou então acalma a criança e começa mais tarde, né? Esquece, vai brincar, vamos fazer outra coisa, depois volta a comer, né? Isso. E nessa fase assim, de introdução alimentar, com 6 meses principalmente, que está começando, se vocês pularem uma fruta, não tem problema. Se pular o almoço, não tem problema, porque ela está começando. Vocês têm que se ajustar ainda na rotina. Então, até os pais têm que se ajustar também, né, na rotina. Então, até isso se ajustar, a gente leva um tempo. Então, vamos com calma, sem estresse. Tá? Todo mundo está aprendendo, né? Acho que sim. Mas eu não tô perdida de onde. Ela ama fruta, a comida ela recusa e às vezes chora bastante. Mas aí, como que você está oferecendo a comida, né? Isso é importante. Está sendo aquela maçaroca, tudo junto? Tem uns alimentos estão separados? A textura está de acordo para a idade dela? Né? Você tentou variar os alimentos? Né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Será que essa criança não está com fome naquele horário? Sim. Será que ela foi formar e está trazendo essa memória ruim para aquele momento? Pode ser muita coisa. Sim, é verdade. Aí a Vitória, quando os dentinhos estão nascendo, a criança come menos? Com certeza, né? As gengivas ficam muito inchadas, a criança fica irritada. E tem criança que não come nada a semana inteira, né? Na verdade, quando tá nascendo o dentinho. Por isso que é uma coisa que a gente falou, a introdução alimentar é até 1 ano de vida, né? Não é que é só com 6 meses. Então é aos pouquinhos, gradativo, né? O leite ainda vai sustentar a criança bastante tempo ainda. É que acontece muita coisa nessa fase dos 6 a 1 ano. Nasce dente, tem os picos de crescimento, às vezes está entrando na escola, não sei, acontece muita coisa com a criança nessa fase. E dente, Gatinho, eu sofri. Ai, dá um desespero assim que a criança ficou 1 semana sem comer direito. E aí, nessas horas, e especificamente nesses momentos em que a criança está com a gengiva inflamada, a gente pode dar um pouquinho mais mole. Um pouco mais fria a comida. Sim, Picolé de leite exatamente. materno. Mas
Mas aí depois que passar, a gente volta para a textura que ela estava acostumada, porque a gente tem que sempre ir avançando, né? A gente nunca regride. Então a gente volta, a gente para um pouquinho, ela melhora e a gente continua. Isso aí. Aí a Vivi perguntou: posso bater a carne no feijão? Posso bater carne? Então, Posso falar? bater é uma palavra muito forte, né? É que tá atrasando cá a ligação. Tá atrasando, tô falando depois. Não, pode falar, pode falar. Tá. É que o ideal nunca é misturar dois alimentos. Você pode até bater, mas que depois você faça separado para a criança ver carne, ver feijão, ver o sabor da carne, ver o sabor do feijão. Mas se hoje você quis bater, tudo bem. Tá? Exatamente. O que mais? A Jana tá elogiando. Genial. Estou vendo o filho e vocês são ótimas. Aqui fomos em duas nutricionistas e disseram para liquidificar e passar no coador. Vou me basear no modo brasileiro. Sim, e se tiver dúvidas, mande mensagens, pergunte, a gente te ajuda. Sim, legal, obrigada. A alergia clara do ovo costuma ser duradoura? As alergias alimentares, elas costumam, assim, elas vão melhorando ao longo do tempo, né? Conforme a criança vai crescendo, essas alergias vão melhorando, mas depende qual que é o tipo de alergia que ela teve, né? Que a gente estava falando, se ela não fez reação de boca, de olhos, né? Se ela não teve tosse, qual foi o grau da alergia? Foi sangue nas fezes? Foi diarreia? Né? Dependendo de como foi o grau da alergia dela, a tendência é ir melhorando. Né? São poucas as crianças que têm muita alergia até depois dos 2 anos. Na falta do cadeirão, qual é a questão de oferta do alimento? O ideal é sempre o cadeirão, porque a criança fica numa postura certa, segura, de queda, tá? Se vocês não tiverem cadeirão, por enquanto, coloca no colo, então. Nada de deixar inclinado, tá? Exatamente. É essencial que a introdução alimentar comece com passos. Não, ela pode começar com amassadinhos, na verdade. Depois a gente vai evoluindo até chegar nos pedaços. Não sei se vai fazer o BLW, né? Mas não é regra que você precisa introduzir a alimentação do seu filho pelo modo BLW, que a criança mesma se alimenta sozinha. Não é regra, tá? Sim, é verdade. Que mais? Tá. Hoje eu vou mandar. Me manda um direct que eu envio a lista de grupo. Bonitinho. Alergia clara de ovo é comum? Costuma passar, cá? Não. O ovo é um dos alimentos mais comuns, tá? E eles costumam melhorar a partir dos 2 anos, né? Tem criança que melhora antes, mas a tendência é até os 2 anos a criança já ter melhorado bastante já. O Guilherme ele vomitava com ovo, mas aí passou. Eu fiquei uns 6 meses sem exposição e depois melhorou, assim. Melhorou, né? A tendência é melhorar. Com 7 meses pode arroz? Pode, tá na tabelinha que a gente mostrou no começo dessa nova live, né? Que a gente fez, tá na tabelinha. Odeia, faltam 5 minutinhos. Vamos nos despedir? Vamos! Vamos. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito legal. A gente estendeu, né, para essa segunda live. Foi muito legal. Se tiverem dúvidas, pode mandar, né? Tanto eu quanto a Deia estamos aqui para a gente tirar todas as dúvidas, para a gente tentar ter esse começo com o pé direito, né? Começar da melhor forma possível, expondo a maior quantidade de alimentos possível para a gente ter uma alimentação saudável, longa e persistente, né? Porque os doces estão aí em cada esquina. Pra gente já moldar o paladar dessa criança de uma forma correta para ela levar para a vida toda, porque isso aí é para a vida toda, né?
Ela Com vai certeza. levar isso, essa introdução para sempre. Com certeza. E são memórias, recordações, né? Adorei a nossa live. Ai, obrigada. Olha, a gente vai deixar salvo, eu vou passar para a Déia também. Muito obrigada por tudo. E quem tiver dúvidas, pode ir perguntando que a gente responde. Isso aí, então. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau.